Oi, bem-vindos para mais uma aula aí, né? Nossas aulas práticas, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre vídeo nuggets Nutellas. Tem gente que pode falar assim: vídeo nugget, vídeo Nutella são vídeos curtos, até 1 minuto. Quem dera se fosse só isso. Um vídeo nugget, um vídeo Nutella vai muito além disso, né? Você precisa saber muito mais do que o tempo que o vídeo tem para entender o que é um vídeo nugget, o que é um vídeo Nutella, né? E melhor, para executar bem executado, para fazer bem feito, de um jeito que o seu cliente goste, você precisa fazer muito bem feito. Para quê? Para você fidelizar o seu cliente, né? Para o seu cliente sempre continuar sendo seu cliente, melhor, para ele poder te indicar. Então, esses são 5 princípios, 5 coisas importantíssimas. Eu não chamo nem de detalhe, não. São partes do Nutella que são importantíssimas e que você tem que entender bem entendido o que você está fazendo. Porque se você faz aleatório, se você faz de qualquer jeito, se você entrega isso de qualquer jeito para o seu cliente, você não vai ter um cliente satisfeito. Cliente não satisfeito, acaba o contrato, né? Ele não fica muito tempo com você, você não consegue fidelizar ele. E ele também não te indica, e não é interessante. Se você quer mesmo, né, viver fazendo isso, né, fazer disso a sua profissão, conseguir ali faturar 4 mil reais fazendo isso, você tem que entender o que você está fazendo e você tem que fazer muito bem feito, né? Bom, eu passei muito aos tropeços nisso, né? Eu aprendi muita coisa sozinha, me virei muita coisa sozinha, aprendi muita coisa com o cliente, com a vivência do cliente, né? Aprendi errando muito, né? E hoje, né, eu consigo ter uma compreensão maior de tudo isso, tanto como da posição de alguém que já fez muito, né? Eu já cheguei a ter 7 clientes simultaneamente fazendo Nutellas para 7 clientes diferentes, né? Então é muita vivência, bastante experiência aí. E hoje também como alguém que contrata esse trabalho, que hoje eu tenho uma pessoa que faz os meus Nutellas, né? Vocês veem os meus Nutellas, não sou eu que edito mais, eu não consigo ter tempo mais para editar, né? E tempo é uma das principais questões de quem contrata um editor para fazer vídeos nuggets e Nutellas. Porque de repente, gente, o seu cliente, o seu contratante, de repente ele até sabe editar. De repente ele sabe fazer, mas a verdade é que no meio do projeto, que envolve tanta coisa, é tanta coisa para fazer, né? São tantas coisas importantes para você cuidar. A gente acaba delegando as coisas que são mais operacionais e que podem ser delegadas. E uma das primeiras coisas que são delegadas aí são os vídeos nuggets e Nutellas, né? E exatamente por esse motivo que eu não edito meus próprios vídeos nuggets e Nutellas, porque não dá tempo, né? E eu também vivo isso com os meus clientes, né? Então, é bem legal começar falando isso para vocês. E aí, deixa eu passar aqui de página, né? Vou começar, né? Vamos explicando aqui para vocês o que é um vídeo nugget e um vídeo Nutella, né? Primeiro, que nugget e Nutella são 2 termos usados para a mesma coisa. Então, se você ouvir uma pessoa falando com você, vídeo nuggets, a outra falando, vídeos Nutellas, fica tranquilo, é a mesma coisa, tá, gente? É o mesmo tipo de vídeo, tem o mesmo princípio, veio do mesmo lugar e tem a mesma função, a mesma finalidade, tá? Isso que eu coloquei aqui, essa imagem que eu coloquei aqui desse vídeo, esse vídeo aqui, ó, esse é um vídeo Nutella, né? Inclusive é um vídeo Nutella que eu editei para uma cliente minha, tá? Então, esse é um vídeo Nutella. E eu vou explicar sobre todos os detalhes dele, né? Que são importantíssimos e que são o que fazem a diferença para você ter um bom vídeo nugget ou não, tá? O vídeo nugget, uma das principais características dele, gente, é que ele é um vídeo curto, né? Isso vocês com certeza já imaginaram. Ao contrário do que se pensa, ele não tem um tempo determinado. Eu vou falar de tempo mais para frente, né? Mas a característica principal dele é que ele não é um vídeo que eu, por exemplo, peguei o meu celular aqui e gravei um vídeo de 1 minuto, fui lá e editei nesse formato, é um vídeo nugget. Não. Isso é um vídeo curto. Um vídeo nugget ou vídeo Nutella, ele é um vídeo extraído de um conteúdo maior, tá? Ele veio de um conteúdo maior. Ele é uma parte de um conteúdo maior, tá? Ele é extração de um vídeo longo. Essa é a principal característica que define o vídeo nugget e o vídeo Nutella, tá? Primeira coisa que faz, né? Primeira item aqui para você construir o Nutella perfeito, o nugget perfeito, para você fazer o vídeo Nutella perfeito é o conteúdo, tá? O conteúdo. Qual que é o conteúdo que tem que ter dentro do Nutella, né? De onde vem? Como é que tem que ser? O Nutella,
ou nugget, ele é sempre, sem exceção, ok? Sem exceção, ele é sempre extraído de um vídeo raiz. O que é o vídeo raiz? O vídeo raiz, gente, ele é um conteúdo denso, um vídeo longo, que tem como característica principal o tempo. Ele tem que ter mais de 30 minutos e entregar um conteúdo denso, tá? Então, sempre que o cliente falar com você, tô precisando de vídeos nuggets, tô precisando de vídeos Nutellas, você já sabe que o seu cliente precisa de vídeos curtos extraídos de vídeos longos. Então, você já começa a imaginar. Então, vou ter que cortar o vídeo e tal, para construir os nuggets e Nutellas. E sim, você tá certo, né? Então, essa é a primeira característica, tá? Outra, o conteúdo do nugget Nutella tem que ter conteúdo mesmo, tá, gente? Eu vejo gente cortando, às vezes, nugget Nutella que dá vontade de chorar, que não fala nada com nada, não tem conteúdo ali dentro. O vídeo pode ter uns 30 segundos, não importa, mas tem que ter conteúdo, tem que fazer sentido, tá? Mas é um conteúdo curto, que foi extraído de um conteúdo maior, tá legal? Essa é a primeira característica que faz o seu vídeo nugget ou Nutella ser um vídeo nugget ou Nutella, né? Perfeito aí. 2. Esse conteúdo tem que ter lógica, tá? Eu vejo uns cortes de vídeo nuggets e Nutellas que não tem pé nem cabeça. E eu não tô exagerando não, gente. É sem pé e sem cabeça mesmo. Não é assim que faz nugget e Nutella. Não é você cortar um pedaço aleatório. Não é você pegar o primeiro pedaço dessa live, né? O primeiro pedaço com 1 minuto, onde eu falei, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar de vídeo nuggets e Nutellas. Acabou ali. Não, não falei nada, não tem lógica. Não é assim que funciona. O conteúdo tem que ter lógica, tá? O conteúdo pode ter 30 segundos, não importa. Mas ele tem que ter lógica. Princípio, meio e fim. Tem que entregar um conteúdo ali dentro. Ele tem que fazer sentido sozinho. Aquele pedaço que tá no Nutella, ele tem que fazer sentido sozinho. Você não pode deduzir que a pessoa que vai assistir aquele nugget Nutella, que ela assistiu o raiz, que ela assistiu a live, que ela conhece o conteúdo todo, que ela vai entender aquela parte mesmo sem ter assistido o conteúdo todo. Nunca deduza isso, tá? Porque não é assim que funciona. Sem contar que esses nuggets e Nutellas, eles possivelmente vão ser usados para distribuição de conteúdo dentro da campanha do seu cliente, tá? Ele vai pagar para o YouTube, o Instagram, o Facebook, entregar esses Nutellas, esses nuggets para mais pessoas. E essas pessoas a mais que não estão dentro da página dele, não vai consumir o conteúdo dele no dia a dia. Ele vai ver aquele conteúdo. Então tem que ter lógica. Tem que ter sentido sozinho. Se, por exemplo, você pegou essa live aqui, né? Que eu tô falando de 5 princípios para um nugget Nutella perfeito. E você colocou lá como que o título lá, né? Headline, que eu já vou falar da headline daqui a pouquinho. Que é 5 princípios para o vídeo nugget Nutella perfeitos. A pessoa tem que assistir aquele... que seja de 1 minuto o vídeo, mas ela tem que assistir, ele tem que sair dali sabendo quais são os 5 princípios. Não adianta você cortar lá e eu falo assim, hoje eu vou falar para vocês o princípio do Nutella. Hoje eu vou falar para vocês os 5 princípios para um vídeo nugget Nutella perfeito. Aí eu falo, princípio 1, o conteúdo. E aí eu falei do conteúdo e acabou. Aí a pessoa fala assim, ué, eu cliquei aqui para acabar de assistir o vídeo, que eu queria saber os 5 princípios do nugget Nutella perfeito, só tem um. E como que você resolve isso? Cortando bem cortado, fazendo bem feito, tá? Se você só vai manter dentro daquele Nutella um princípio, corta a parte que eu falo que eu vou ensinar 5 princípios, né? Deixa só falando de um princípio. Tem que ter princípio, meio e fim, tem que ter lógica. A pessoa que assiste aquele nugget sozinho, ele tem que sentir lógica naquilo, tá? Então, vocês têm que ser autocríticos nos vídeos que vocês estão editando, né? Por isso é que quando eu indico para as minhas alunas, né, do Videomaker Conecta, para as alunas da mentoria, para todo mundo que eu já orientei em relação à edição de vídeo, para todo mundo que eu já vi conseguindo ganhar dinheiro com a edição de vídeo, com as coisas que eu ensinei, né, graças a Deus. Por isso é que eu falo para vocês, Adri, vou montar aqui um portfólio com as coisas que eu tô aprendendo, quantos vídeos eu coloco dentro? Eu falo pelo menos 10. Por quê, gente? Porque nesse tempo, você fazendo essa quantidade, você vai ter tempo suficiente para analisar e sentir o progresso dos seus vídeos nuggets e Nutellas, tá? E esses 2 princípios, gente, eles são fundamentais e essenciais. Um bom conteúdo e um conteúdo lógico. Se tiver pecando nesses 2, você pode acertar nos próximos 3 que eu tô falando, que o seu nugget, o seu Nutella ainda vai estar terrível, né, de chorar, e você não vai ter um cliente satisfeito, tá, gente? Então, se atentem a isso, é muito importante, é muito profundo. E às vezes eu ensino isso, às vezes eu falo isso, e mesmo assim, às vezes a pessoa dá uma escorregada. Então, cuidado, muito
mesmo. Eu vejo gente falando assim, agora eu quero ser editor de vídeo, vou começar a fazer vídeo nugget Nutella para todo mundo, vou começar a produzir conteúdo disso lá no meu Instagram, vou começar a postar os Instagrams, no meu Instagram, os nuggets de Nutella que eu tô fazendo. Aí a pessoa começa a fazer. Aí aparece lá e eu vejo Nutella sem pé e sem cabeça, sem começo, meio e fim, sem lógica. Eu falo assim, gente, ninguém vai pagar para isso. Ninguém. O cliente não tá te pagando para você ir lá e picar o vídeo de minutinho em minutinho e jogar lá, colocar uma legendazinha, não. O cliente não tá te pagando isso. Ele tá te pagando para você fazer bem feito. Ele tá te pagando para você entregar um Nutella que tenha princípio, meio e fim e lógica. Ele tá te pagando para fazer um Nutella bem feito. Para quando ele for pagar para o Google, Facebook, Instagram, mostrar isso para outras pessoas dentro da campanha de distribuição de conteúdo dele, que as pessoas que vejam aquele conteúdo e não seguem ele, gostem tanto daquele conteúdo daquele Nutella, que passem a seguir ele, tá? Então, se você não consegue entregar isso, você não está conseguindo entregar o que seu cliente mais precisa. Eu vejo muitas vezes a pessoa quer começar a editar vídeo, né? Ela descobriu que editar vídeo é a oportunidade que ela pode ganhar muito dinheiro com isso. E pode mesmo, tá? E pode mesmo. Mas aí eu vejo a pessoa preocupada. Adriana, que eu não tenho o melhor computador do mundo. Adriana, qual que é o melhor editor de vídeo para eu editar? Qual que é não sei o quê? Preocupado com essas coisas, tá? E fica tão preocupado com essas coisas, que quando começa a fazer a moda, vão-se embora e esquece do principal. E é sempre, gente, o que eu sempre falo com vocês, eu bato na tecla, né? E vou reforçar aqui de novo. É legal, né? Quando você tem um computadorzaço, né? Você tem um computador gamer top, pô, que maravilha, né? É muito bacana, né? É muito legal quando você usa um editor de vídeo top. Maneiro demais. Mas, de verdade, sabe o que interessa para o seu cliente? O resultado que você entrega. O trabalho bem feito. Se você entrega um trabalho bem feito, um trabalho que traz resultado, um trabalho que ajuda ele, um trabalho que soma no projeto dele, ele não tá nem aí se você editou no celular, se o seu computador tava travando enquanto você tava editando, se você usa o Filmora, o Premiere, o Final Cut, ele não tá nem aí, ele não se importa, ele não se interessa, ele quer o trabalho bem feito, é para isso que ele tá te pagando, para entregar o trabalho bem feito. E ó, eu mostro isso, eu provo isso por A mais B, né, porque quem é minha aluna do Videomaker Conecta, lá dentro do curso, viu que eu usei exatamente, eu fiz o mesmo nugget no Premiere, eu fiz o mesmo nugget no Filmora e eu fiz o mesmo nugget dentro no celular, né? No editor no celular. E os três, depois de pronto, ficaram iguais. Iguais. Se eu mostrar os três para uma pessoa e falar, adivinha qual que eu editei em qual aparelho ou em qual editor, a pessoa não vai saber. E é isso que o seu cliente quer. Ele não quer ver o seu editor. Ele não quer saber se o seu celular travou, se o seu computador travou enquanto você editava. Você conseguiu entregar? Você entregou no prazo? Você entregou bem feito? O seu conteúdo do Nutella que você cortou tá bom? Tá bem feito? Tem princípio, meio e fim? Tem lógica? É isso que ele quer, tá? Então, esses dois pontos são importantíssimos. Se você quer fazer um nugget e um Nutella muitíssimo bem feito, se você quer ter clientes muito satisfeitos, clientes que vão estar sempre consumindo o seu serviço de edição de vídeo e que vão te indicar para outras pessoas, presta muita atenção nesses dois princípios na hora de fazer os seus Nutellas, tá? Terceiro, headline. O que é headline, gente? Headline é o título, né? É o texto que vai em cima do Nutella, né? O Nutella, ele tem uma estrutura, deixa eu voltar aqui lá onde eu tinha colocado aqui esse aqui, ó. Esse aqui é a estrutura do Nutella, né? O Nutella, ele tem essa estrutura. Essa é a característica dele. O vídeo está aqui no meio, tem um título aqui embaixo, tem uma legenda aqui embaixo. Essas são os 3 pontos de estrutura de Nutella, né? Ele sempre vai ter isso, tá? Sempre. Com exceção do YouTube, e eu já vou falar disso daqui a pouco, tá? Ele sempre tem isso. Essa aqui é a headline. Headline, gente, deixa eu voltar lá no meu slide seguinte. Headline não é título. Headline não foi feito para preencher espaço. Headline tem uma função extremamente importante, que é gerar curiosidade, prender atenção, chamar atenção e gerar ação, tá? Headline é copy. Headline, gente, é texto de copy. Headline não é título aleatório, ok? Eu vejo, às vezes, a pessoa colocando títulos aleatórios em nuggets.
Isso é terrível, isso é uma falha terrível. Por quê? Porque se coloca um título aleatório, você pode pagar o dinheiro que for para o Facebook e o Instagram distribuir isso seu Nutella. Se tiver um título aleatório em vez de uma headline bem feita, ninguém vai assistir, ninguém vai clicar e ponto, tá? Porque assim, a pessoa tá lá rolando o feed dela, tá aparecendo um monte de conteúdo para ela. Você tem uns 4 segundos para prender a atenção daquela pessoa. E você vai fazer isso através da legenda. Ó, desculpa, da headline. Você vai fazer isso através da headline. Então, fazer headlines aleatórias não funciona, tá? Por exemplo, essa live aqui eu chamei de os 5 princípios para um nugget Nutella perfeito. É um excelente título para live. É um excelente título para aula. Se isso aqui fosse um Nutella, sabe como eu faria? O que seria uma headline? Sem esses 5 itens, é impossível fazer um Nutella perfeito. Você nunca vai ter bons clientes se você não tiver esses 5 itens nos seus nuggets Nutellas. Isso seria uma headline. Porque a pessoa fala assim, opa, o que é isso? Que eu não quero errar, não. Eu quero saber o que são essas 5 coisas para eu não errar. Você tem que prender a atenção da pessoa, tá? Isso aqui não é uma aula de headline, existem princípios para vocês fazerem isso. Né? O ideal é vocês estudarem minimamente copy, estudarem como fazer essas headlines, né? Eu ensino isso lá dentro do curso, tenho uma parte só disso, tenho aula só disso, dou arquivos lá para vocês usarem, né? Mas a headline, ela tem essa função, tá? Não é título de historinha, não é para você colocar a historinha lá, por exemplo, a história dos 3 porquinhos, o título é 3 porquinhos. Beleza, ele só tá falando que ele vai contar a história dos 3 porquinhos, não é assim. Tem que gerar curiosidade. Tá? Por quê? Porque a curiosidade vai fazer a pessoa parar, assistir aquele 1 minuto de vídeo e a pessoa vai ficar tão satisfeita com aquilo, ela vai ter curiosidade de saber mais, ela vai clicar na fotinha da pessoa, vai lá pro perfil dela e vai seguir ela. Então, vai gerar curiosidade, vai prender a atenção e vai gerar ação, que é levar a pessoa para a página. Então, o seu nugget, o seu Nutella, para ele ficar perfeito, ele tem que ser capaz de fazer a pessoa gerar essa ação no final. Ele tem que prender a atenção da pessoa, tá? Ele tem que despertar curiosidade, ele tem que despertar desejo, ele tem que despertar aquela ação na pessoa, aquele movimento, ok? E se a sua headline não consegue fazer isso, né? Então, você tá falhando, tá? Eu vejo muita gente falhando sobre isso, porque faz aleatório. Gente, não façam as coisas aleatoriamente. Quantos zilhões de vezes eu falo e repito, né? Nunca faça as coisas aleatoriamente. Se você faz as coisas sem entender o que você está fazendo, você vai conseguir fazer só até certo ponto, né? Você se limita. Aí depois vai chegar lá na frente, vai prospectar cliente, só consegue cliente ruim, só consegue cliente que não paga, aí depois fica reclamando, fala que não tem cliente, fala que as pessoas não pagam bem. As pessoas pagam bem sim, as pessoas pagam muito bem, mas elas só estão dispostas a pagar muito bem para coisa bem feita. Tá? Se você entrega um serviço mais ou menos, meia boca, não adianta você querer ganhar muito bem para isso, né? Quando eu ensino precificação, né, eu ensino vocês a pesquisarem precificação, a pesquisarem o mercado, né, para vocês terem ideias de valores de serviços, né? Não para vocês copiarem o preço do serviço dos outros, não, tá, gente? Porque não existe isso, não. Prestação de serviço não tem valor exato. Né? Tem gente que faz preço de banana que você olha e fala assim, Deus me livre, jamais que eu vou fazer serviço por esse preço. E tem gente que cobra valores tão altos que você fica impressionado. E tem gente que paga valores altos? Tem, com certeza. Mas ele só vai pagar se o serviço for muito bem feito. Né? Se você oferecer para o cliente certo, que é o cliente que tem a necessidade, né? Para o cliente que realmente precisa do seu serviço, e oferece um serviço de alta qualidade, né? E você tem muito comprometido, você sabe o que você está fazendo, você entende o que você está fazendo, ele paga sim pelo seu trabalho, tá? E paga bem pago. Tá bom? Então, a headline é muito importante, se atentem a isso, né? Se preciso for, estudem mais profundamente, vai atrás de estudar um pouco de copy. Você não precisa virar expert, né? O bambambam do copy. Você não precisa ser um copywriter para fazer headline, não precisa, mas você precisa entender esses princípios da headline. Você precisa entender qual é a função dela e como construir essas frases, tá? Então, precisa muito cuidar desse detalhe, tá, gente? Pode parecer um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença entre o cliente olhar para o seu portfólio e te contratar ou não. O cliente pode olhar para as headlines que você fez lá no seu portfólio e falar assim, nossa, a pessoa aqui não entende nada disso. Essa pode ser a diferença entre ter um portfólio que converte prospectos em clientes ou não, tá? Então, não são meros detalhes. Fiquem atentos a isso, tá? Seguindo aqui.
quarta coisa, né? Quarto princípio, que também define o nugget perfeito, tá? A legenda, tá? A legenda. E aí, você pode perguntar pra mim assim, Adriana, todo nugget, todo Nutella tem legenda? Não, tá? Mas eu diria que uns 80%, tá? Então é importante você aprender a fazer uma legenda muito bem feita, tá? Aí legenda gera algumas dúvidas. Dri, peguei aqui o nugget Nutella para editar, a pessoa fala muita gíria e a pessoa fala muita repetição, muito assim, como é que eu coloco na legenda? Gente, pelo amor de Deus, legenda acompanha as regras de português, tá? É para seguir a regra de português. Se eu falo alguma coisa, eu tô explicando. Quando você vai colocar na legenda, você não vai colocar eu tô explicando, você vai colocar eu estou explicando. Você segue a regra de português dentro da sua legenda, tá? Então, primeiro ponto, legenda com português impecável, tá? Ah, Adriana, mas dentro do editor de vídeo não tem corretor ortográfico, ele não me mostra os erros. Antes de jogar dentro do editor, transcreve, né? Abre o editor do lado, o Word do outro, faz toda a transcrição primeiro, porque aí o Word vai te apontar os erros de português, você corrige todos os erros de português, depois você cola lá dentro do editor. O negócio é fazer bem feito. O negócio é entregar o serviço bem feito, tá? Então tem que estar o português muito bem escrito, tá? Sigam sempre um padrão na legenda, gente. Pelo amor de Deus, sigam um padrão, porque fica horroroso uma legenda. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, uma grande, uma pequena, uma fonte assim, uma assado, sobe, desce. Gente, tem que ser um padrão, tá? Ah, Adriana, mas eu tenho dificuldade disso, não sei fazer e também ainda não sou sua aluna. Se você for minha aluna, você vai lá na aula, lá dentro do curso e assiste várias vezes, não tem problema. Ah, não sou sua aluna, eu tenho vídeo aqui no YouTube onde eu ensino a fazer a legenda perfeita. Vai lá e aprende, tá? Mas faça a legenda perfeita, ela tem que ficar padrão. Se você vai fazer legenda de uma linha do princípio ao fim. Se você vai fazer legenda de 2 linhas, legenda de 2 linhas do princípio ao fim. Se a fonte está pequenininha no começo, pequenininha do começo ao fim. Gente, sigam o padrão das coisas, tá? Coisa padronizada, tem que ficar bonito, assim, visualmente bonito. Quando você olha para o nugget, você tem que ler uma legenda bem escrita, tem que estar visualmente bonito. A legenda sempre sutil, sempre uma fonte mais fina, mais sutil. A headline sempre mais destacada, tá? Por quê? Porque a legenda, a função dela, gente, é auxiliar no consumo do conteúdo, tá? Existem umas estatísticas que falam, se eu não me engano, são 80% dos consumidores consomem vídeos no YouTube e no Instagram, muitas vezes silenciado, tá? Ele tá lá rolando o feed, tá silenciado. Às vezes ele tá num lugar que ele não pode, o som fica ligado, ou que não dá para ele ouvir, ou é muito barulho, ele consome silenciado. Então, quando ele chega no Nugget Nutella, de repente ele ama a headline. Cara, ele quer muito consumir aquele conteúdo, porque a headline chamou muita atenção dele, era o que ele precisava. Mas ele não pode ligar o som. E aí, se não tem legenda, ele não vai assistir. Mas se tem a legenda, ele consegue consumir mesmo no mudo. E como já falei para vocês que os Nuggets Nutellas, eles são usados para vários princípios, para várias coisas, e uma das coisas é para distribuição de conteúdo, que você vai pagar para impulsionar, você vai pagar para você impulsionar, você quer que muita gente assista. Então, você coloca a legenda para você otimizar para que mais pessoas assistam seu vídeo Nugget, seu vídeo Nutella, tá? Então, ela é importante, a legenda é importante, ela tem que estar muito bem escrita, tem que estar muito bem feitinha. O seu cliente vai ver isso, tá? O seu cliente vai observar isso, e isso também pode ser a diferença entre ele te contratar ou não. Se ele pega o seu portfólio, ele abre, tá tudo umas legendas lá esquisita, mal feita, um português mal escrito, tudo errado, isso pode ser o diferencial entre ele te contratar ou não, tá? Eu vejo muitas vezes a pessoa falar assim, ah, Adriana, onde que eu tô errando na prospecção? Pelo amor de Deus, ninguém me contrata. A pessoa até fala que precisa, mas eu mando meu portfólio, depois ela não fala mais nada comigo. Talvez seja aí. Avalia você mesmo, faz uma autoavaliação aí, avalia seu portfólio, tá? Porque de repente você tá até prospectando errado, mas tá prospectando errado, mandando um portfólio ruim, a pessoa não vai contratar mesmo não, tá? A pessoa paga, gente, paga feliz, paga satisfeito, né? Mas paga pelo serviço bem feito, tá? Então, esse é um quarto princípio que tem que estar impecável aí no Nutella de vocês, ok? E o quinto, né? Quinto princípio que eu trouxe aqui é o tempo determinado do Nutella. E essa é uma parte que parece meio confusa e algumas pessoas têm até dificuldade de entender o tempo do Nutella, tá? Porque
Você pode falar assim, Adriana, existe um tempo fixo, exato para o Nutella? Por exemplo, o vídeo só é um nugget Nutella se ele tiver 1 minuto? Ele só é um nugget Nutella se ele tiver 2 minutos? Ele só é um nugget Nutella se ele tiver 3 minutos? A verdade é, não existe um tempo. Ele pode ter 30 segundos, ele pode ter 10 minutos e ainda ser um Nutella. Aí você vai assim, Adriana, mas agora ficou confuso. Nem dá para pôr vídeo desse tamanho no vídeo quadrado lá no Instagram. Tô confusa agora. Gente, o tempo do Nutella, os tempos que a gente usa para trabalhar e que os clientes orientam a gente usar para os trabalhos que a gente faz para eles, para os nuggets e Nutellas, eles estão ligados ao onde vai ser postado, como que vai ser postado e por que que ele tá lá. É a isso que tá amarrado o tempo do nugget Nutella, tá? Por exemplo, vídeo até 1 minuto, ele é no formato quadrado lá no Instagram. Se ele tiver mais de 1 minuto, ele não entra no formato quadrado lá no Instagram. Ele não entra no formato quadrado do feed do Instagram. Eu, particularmente, só uso vídeo quadrado no meu nugget, no meu Nutella. Quem me segue está acostumado a ver meus nuggets e Nutella, são todos quadrados, tá? E por que que eles são daquele? Por que que eles são até 1 minuto? Porque eu quero que eles sejam todos quadrados. Então, eu uso o vídeo até 1 minuto. Por isso que o vídeo tem até 1 minuto, tá? Não é que nugget Nutella só tem que ter até 1 minuto. Tem gente que usa nuggets até 2 minutos, mas não pode passar de 2 minutos. Aí já muda o formato, né? Aí ele já fica no formato IGTV, que é o formato vertical. Aí você vai perguntar assim, Adriana, mas por que ele tem só até 2 minutos, se o IGTV, o vídeo na vertical, se ele pode ter até 60 minutos dentro do Instagram? E por que então ele tem que ter 2 minutos? Porque vídeos com mais de 2 minutos, o Instagram e o Facebook não deixam eu impulsionar ele. Eu não consigo pagar para eles distribuírem vídeos com mais de 2 minutos. Por isso é que, tradicionalmente, normalmente, 95% das vezes, os nossos nuggets e Nutellas que a gente é contratado para fazer tem até 2 minutos. Por esse motivo específico. Porque se passar de 2 minutos, a pessoa não consegue pagar para distribuir. E a distribuição de conteúdo, ela é uma parte importante do trabalho do infoprodutor. Ela é uma parte importantíssima ali, né, dos lançamentos dos infoprodutores, e ela não vai ser pulada. Então, você tem que atender, os seus vídeos nuggets e Nutellas tem que atender esses critérios para que o seu cliente consiga impulsionar ele lá dentro das plataformas, que é o Instagram e o Facebook, tá? Agora, tem exceções. Qual a exceção? A exceção é o YouTube. No YouTube, o vídeo não precisa ter legenda. Por quê? O YouTube, primeiro que o YouTube gera legendas automáticas, né? Se a pessoa tiver com alguma dificuldade e precisar da legenda, ela mesmo ativa a legenda lá, né? Não é a melhor legenda do mundo, não, mas enfim. E 90% das pessoas que assistem vídeos no YouTube assistem com o som ligado mesmo, então não precisa preocupar com legenda no YouTube, não. Ele não precisa ter legenda. E no YouTube ele pode ser maior. Você pode postar um vídeo lá de 3 minutos, que a pessoa ainda vai conseguir pagar para o YouTube impulsionar. Ele pode ter 4 minutos, 5 minutos. Então, no YouTube já não tem essa limitação, tá? No YouTube não tem essa limitação, não. Então, essa é a exceção, tá? É importante você entender ao que está amarrado a questão dos tempos, tá? A questão dos tempos está amarrada, né? Aonde vai ser postado, por que vai ser postado, por que a pessoa precisa daquele nugget, o que ele vai fazer com aquele nugget, tá? Então, tá ligado a isso. Eu tinha uma cliente, por exemplo, a Phyllis, né? Ela fala sobre reflexologia. E eu fazia para ela Nutellas até 2 minutos, que eram os Nutellas que ela usava para impulsionar e usa até hoje, que até hoje aparece como patrocinado para mim os Nutellas que eu editei para ela, então ela ainda está impulsionando os Nutellas que eu editei para ela, mesmo hoje em dia eu já não prestando mais serviço para ela. E tinha alguns Nutellas, alguns nuggets que a gente fazia para ela toda semana, que tinham média de 5 a 6 minutos. Nesse Nutella de 5 a 6 minutos, eles não impulsionavam, então não importava. Tá? Então não importava, não precisava, porque não ia ser impulsionado. Mas ela sabia o que ela queria com aquele vídeo, qual que era o intuito daquele vídeo Nugget Nutella, que era só mesmo produção de conteúdo. Ela sabia que ela não ia impulsionar, ela sabia onde ela ia postar, postava no Instagram e no YouTube também, esse mais longo de média 5, 6 minutos. Então, gente, o tempo está atrelado a onde vai ser usado o Nugget, para que vai ser usado, né? E se o seu cliente vai impulsionar ou não, se ele quer que seja vídeo quadrado ou não, tá? Tem cliente que não tem essa preferência, tem cliente que deixa a gente decidir, né? Ele só tem que saber para isso, você tem que saber dele. Olha, você vai impulsionar?
Ah, vou, então você já sabe, ele não se importa com o tempo, mas eu já sei que eu tenho que ficar ali dentro dos 2 minutos, senão depois vai dar problema, ele não vai conseguir impulsionar, ele vai falar assim, poxa vida, te contratei pra você fazer os nuggets Nutellas pra mim, agora eu quero fazer uma campanha de distribuição de conteúdo, não consigo subir nenhum dos meus Nutellas na campanha, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, se a gente sabe se a pessoa vai impulsionar, a gente mantém ali dentro dos 2 minutos, né? Dentro dos 2 minutos, ficou até 1 minuto, formato quadrado. Entre 1 minuto e 2 minutos, formato na vertical, tá? Então, gente, esses são princípios importantíssimos que fazem toda a diferença para o que você está entregando para o seu cliente, tá? De novo, falando aqui, o objetivo do Nutella e do Nugget é ser rápido mesmo. Ele é para ser um vídeo rápido, ele é para entregar uma dica, para chamar atenção, para despertar a pessoa para um erro, para entregar um conteúdo rápido para a pessoa, tá? Para chamar a atenção da pessoa, né? Por isso que a gente usa headlines chamativa, com cores diferentes, com fontes maiores, com fontes mais robustas, né? E usando copy, né? Para prender mesmo a atenção, gerar curiosidade, gerar ação na pessoa e para atrair, né? Um dos objetivos do Nugget também é atrair a pessoa para aquela página, né? Ela assiste aquele Nugget, assiste aquele Nutella, gosta tanto do conteúdo que vai clicar na fotinha do lado, né? E vai começar a seguir a página. Então, esses são os objetivos do Nugget e do Nutella, tá? E esses são os 5 princípios para o Nugget Nutella impecável, tá? De repente a pessoa fica preocupada assim, por exemplo, esse aqui que eu printei, né? Ele tem uma barra de progresso aqui que tá cinza, à medida que vai passando vai ficando verde. A pessoa fica preocupada, colocar um fundo que tem uma chamada para ação aqui, uma chamada para ação ali, para quando a pessoa clicar e assistir todo aparecer, né? Aqui você colocou a logo dela lá em cima, que legal, que bonitinho. Fica preocupado com esses detalhes, né? E fica tão preocupado com o estético do Nugget e do Nutella que esquece que o principal, que o fundamental são esses 5 princípios. Sem esses 5 princípios, você não consegue entregar um Nugget Nutella bem feito. Você não consegue entregar um trabalho satisfatório para o seu cliente, tá? Então, se atentem a esses 5 detalhes, né? 5 detalhes não, esses 5 princípios são fundamentais, hein? Que é o conteúdo, a lógica, a headline, a legenda e o tempo que ele tem, tá, gente? Então, é assim. Não é bicho de 7 cabeças, não é um monstro, não é uma coisa do outro planeta, mas que é importante que vocês entendam, tá? Então é isso, gente. É isso, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, tá? Beijão. Tchau, tchau.